és um vencedor. Tu sabes que as lutas vão cessar. Olhe para o céu e veja a glória de Deus. Levante sua voz e cante assim: bendito é o nome do Senhor. Eu canto assim ao autor da minha vida, posto à presença, enche o meu coração de paz. Espírito, estou aqui. Se você é um vencedor, dê um brado de júbilo. Dentro de um relacionamento espiritual com Deus, existem 4 pilares que foi deixado pela igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, e que a igreja atual ela tem que viver dentro disso. Quais são os 4 pilares? O primeiro pilar, eu até escrevi aqui, é a doutrina dos apóstolos, o ensinamento da palavra. Então, eu vou falar em um deles, eu não vou falar os 4, um só, mas eu só estou abrindo aqui a nossa margem do que nós iremos palestrar hoje à noite, a qual o Espírito Santo colocou no meu coração. A segunda, isso, coloca uma musiquinha de fundo aí, em nome de Jesus, um louvor. A segunda, na comunhão. A terceira, nas orações. E na quarta, no partir do pão. Isso são pilares que o livro de Atos dos Apóstolos, do início ao fim, deixou para que a igreja, tanto coletiva como individual, tem por obrigação de fazer. Isso é uma obrigação. Eu não tenho querer, eu não tenho escolha. Se eu não participo do estudo da doutrina, eu estou fora da comunhão. Se eu participo da comunhão e não estou no estudo, eu estou fora do ensinamento. Se eu participo da doutrina, do estudo e não oro, eu estou fora. Ou seja, eu não tenho querer. Por mais que o meu ser fique bicudo numa forma o seguinte, assim, eu não quero participar de tal forma, eu não tenho querer, porque isso aí é canônico, isso aí foi direcionado pelo Espírito Santo. Eu tenho que participar desses 4 pilares: doutrina dos apóstolos, oração, comunhão e partir do pão. Ah, mas eu vou na Santa Ceia. Você está indo na Santa Ceia por uma formalidade e achando que está vindo aqui por uma adoração. Se você não está participando de algo a qual esse livro canônico de Atos dos Apóstolos nos instruiu a fazer, eu venho aqui cear, para mim eu estou ceando, mas para Deus é uma formalidade, é uma religiosidade, porque eu não estou apto na comunhão completa que esses pilares me ensinam. É duro ouvir isso, mas é uma realidade. Mas eu quero falar só sobre um. E em segunda parte que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que nós seguimos as instruções de Deus, Deus mostra o extraordinário dele em nossa vida. Mas eu tenho que seguir as suas instruções, aquilo que é primazia para que eu possa caminhar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando a gente ouve assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, é porque em alguma área nós, eu digo eu também, porque eu não gosto de falar só você, mas eu também estou dentro desse contexto, alguma área em minha vida eu deixei de lado. Aí naquele grande dia, eu preguei, eu evangelizei, eu louvei, mas ele fala assim: você não participou da minha sã doutrina. Pai, eu preguei, eu intercedi, mas você não ouviu a minha palavra. Então, nós não nos enquadramos naquilo que são os pilares da igreja, que é importante para nossas vidas.
E toda vez que nós nos enquadramos nesse relacionamento espiritual com Deus, algo de extraordinário acontece. Vamos lá. Abra aí para a gente chegar nesse versículo de Atos dos Apóstolos. Abra aí em Lucas 24, 49. O Data Show pode colocar? Pode acompanhar por aqui. Lucas 24, 49. Teve uma instrução. E diz assim: eis que sobre vós veio a promessa. Eis que sobre vós quem? Sobre aqueles apóstolos, discípulos de Deus, veio uma promessa. Qual? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, houve o quê? Houve uma instrução. Para a gente chegar lá nessa parte da palavra, isso é só um início. Houve uma instrução. Deus chegou, Jesus, na hora lá no monte, quando estava se despedindo, tendo ascensão para os céus, para ficar com o Pai, ele falou para aquele povo: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, a primeira função a qual eu tenho que permanecer para que algo de sobrenatural possa acontecer na minha vida é obedecer, é ficar no ambiente onde eu recebo as instruções do reino. Mas como é que eu posso receber as instruções do reino no ambiente onde Deus mandou eu ficar, se eu não sou participativo nele? Como é que eu quero derramar do Espírito Santo na minha vida, se quando eu sou convocado para algo que é sobrenatural, porque tudo que nós fazemos neste lugar, eu posso até no meu coração crítico falar que não é sobrenatural, é do homem, mas não é sobrenatural, irmão. Isso aqui é um lugar onde o Espírito Santo habita. Por um determinado tempo, daqui a pouco nós iremos embora. Mas aqui, nesse ambiente, quem se faz presente? É o pastor José Carlos? Não. É o Espírito Santo de Deus, que sonda e conhece tudo, todos e todas as coisas. Então, quando ele falou assim: ficai, eles foram embora para suas casas. Pedro foi continuar a pescar. João foi palestrar nos seus ambientes. Não, eles ficaram. Vamos lá. A primeira parte. A segunda, abra aí Atos 1, 12 a 14. Houve uma instrução: ficai. Eles saíram daquele ambiente onde eles estavam lá, no Monte das Oliveiras. Eles podiam pegar e fazer o seguinte, tipo aqui, quando a bênção apostólica acontecer, o que nós iremos fazer? Nós iremos para a nossa casa. Mas aqui não é para ir para nossas casas, é para ter uma instrução. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, a qual estava perto de Jerusalém, a distância de um caminho, de um sábado. 13. E entrando, subiram num cenáculo onde habitava Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. 14. Todos estes perseveravam unânime em súplicas e orações, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, teve uma instrução: ficar em Jerusalém. Eles ouviram essa instrução do mestre, não foram para suas casas. Eles foram para um cenáculo, subiram no terceiro andar, e lá eles ficaram intercedendo continuamente, para que eles pudessem ser revestidos de... A promessa era eles serem revestidos de poder. Mas como é que eu posso me revestir de poder, se eu não conheço aquele que me dá total poder? Porque relacionamento com Deus não é só vir ao culto e ouvir o que o pregador está falando, não, irmãos. Relacionamento com Deus é abrir a Bíblia, ler o que está escrito, ter comunhão com a Escritura, para que a Escritura se revele aquilo que ela quer dizer para mim e para a sua vida. Muitos acham que estão revestidos de poder, estão de autoridade,
mas poder não. O poder é diferente. A unção é diferente. Quando você tem unção e se você se reveste daquilo que o Espírito Santo coloca em você, o medo some, o desânimo desaparece, a intrepidez e a ousadia de falar acontece. Por isso que eu quero falar, depois que eles obedeceram, permanecei, foram para aquele ambiente onde era um ambiente propício. Fora da nossa casa, qual é o ambiente propício para que possamos permanecer em comunhão uns com os outros? Eu vou citar: Igreja Metodista da Aliança de Senador Camará. Quando eu saio da minha casa, que eu venho para cá, isso aqui é um ambiente propício para que eu possa ter comunhão com meus irmãos e relacionamento com Deus nesse período a qual nós estamos aqui. Então eles ficaram, permaneceram nesse ambiente. Depois que eles permaneceram, a vida de pessoas comuns se transformou em vida de pessoas extraordinárias. Sim ou não? Se transformaram em vida de pessoas extraordinárias. Porque eles seguiram as instruções daquele que é o nosso instrutor. É aquele que nos orienta a todas as coisas. Por que eu estou dizendo que a vida deles se transformar em ambientes extraordinários? Por quê? Vamos lá. Em Atos 2, a gente não vai abrir, só passagem. Em Atos 2, depois que eles se revestiram de poder, teve a descida do Espírito Santo. Foi a primeira coisa. Ficar em Jerusalém para que do alto possa ser revestido de poder. O poder que eles estavam dizendo não era um poder natural, é um poder sobrenatural, um dínamo. Um poder a qual o homem natural não conhece, mas o homem espiritual ele sabe. Esse poder te dá discernimento de se eu estou acertando nas instruções ou estou errando por obediência. Então, houve um dínamo. E esse dínamo teve um diferencial nessas pessoas. Qual? Eles tiveram intrepidez. Depois que eles receberam, através dessa obediência, teve a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro. Depois, 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Sem esforço. Às vezes nós nos esforçamos para falar de Cristo de uma forma tão... uma engrenagem tão forçada, porque nós nos desesperamos para que as pessoas possam se converter, a qual esses homens, na sua singeleza, por uma obediência, só em parar num ambiente, as coisas já mudaram. Eu quero dizer para você o seguinte, que a sua adoração não pode mudar só você, tem que mudar o ambiente aonde você está. Vocês entenderam? A minha adoração não pode mudar só o José Carlos. Tem que mudar também o ambiente aonde o José Carlos está. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande na minha casa, e eu não tenho vergonha. Na EBD, minha esposa falou: meu filho, rapidamente, ministro de louvor, baixista, um coração muito grande. Bom até demais da conta. Mas é um Nicodemos. Precisa de nascer de novo. É duro eu falar isso, mas é uma realidade. É um Nicodemos. Tem toda a ciência e conhecimento. Meu filho é muito inteligente. Ao ponto de me mandar uma mensagem, ele está fazendo faculdade de teologia, mas está fora do reino. Só está na faculdade. E ele: pai, eu passei em todas as matérias do primeiro semestre. Eu falei: parabéns, meu filho, você com Deus é 100. Sem Deus, você é ninguém. Eu tenho que falar a verdade para ele. Porque naquele grande dia, se eu não me posicionar nas instruções a qual Cristo colocou em minhas mãos, o sangue desse justo será cobrado de mim. E eu prefiro ir para o céu com meu filho, ou sem ele, crendo que ele vai se converter, do que ir para o inferno sendo conivente com seus erros.
Isso dói como pai, como mãe? Sim. Mas hoje, a Simone deu um sinal, devido ao que eu vou falar aqui: oração. O pilar que eu quero falar hoje é o pilar que cansa a nossa natureza humana. Porque eu quero louvar, eu quero ensinar. Não é bom louvar? Você na sua casa, o Espírito, é maravilhoso. Você tem ânimo de louvar. De ensinar, não é bom ser reconhecido não por meritocracia, porque a única meritocracia na minha vida é Jesus. Mas não é bom você ser chamado de mestre? Me ensina, me instrui, eu quero aprender. Nós temos ânimo disso. Mas quando fala o nome oração, a sua natureza humana te puxa para baixo. Porque eu não gosto de orar. Não é eu, a minha natureza humana não gosta de orar. Por si próprio, se colocar aqui um culto só de oração, 4 vão vir, o resto vão pedir intercessão. Eu tenho vergonha de chegar aqui e orar. Meu irmão, que isso? Mas não tem vergonha de chegar aqui e cantar um louvor. Não se intimida em estar aqui diante do coral e interceder. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas isso não é a primazia. A primazia da minha vida é os pilares que a igreja tem por obrigação de fazer. Porque todas as coisas surgiram através de uma oração. Eu estou aqui, nós estamos aqui porque um dia alguém colocou os joelhos em casa, na igreja, no trabalho, chegou a dar calo e ferida, mas não parou de orar por cada um de nós. E por esse motivo, nós estamos aqui. E o que fez essas pessoas, eu sei que isso é cansativo, você não precisa dar um glória, mas a sua alma tem que entender isso. Esses homens e mulheres, eles só conseguiram a meta do extraordinário de Deus na vida deles, não foi porque eles andaram com Jesus, não. Porque tem muita gente hoje em dia que anda com Jesus e meu filho é um deles, andou com Jesus. E aí? Muita gente anda com Jesus, mas não vive como ele vive. Jesus, eu te amo, o Senhor é o autor e consumador da minha vida. Mas não dá perfeita adoração e gratidão a Ele por Ele ter feito algo simples, mas tremendo em nossas vidas. Nos dá o direito da vida eterna. Então, eles só conseguiram o extraordinário de Deus porque eles se posicionaram. Eles obedeceram a uma voz sobrenatural, e essa voz falou: permanecei. Mas eles só permaneceram? Podiam só permanecer. Nós aqui estamos permanecendo. Até daqui a uns 15 minutos, onde eu encerro aquilo que Deus colocou na minha vida, para que possa transmitir para as suas vidas, nós estamos permanecendo. Ele está aqui ou não? Amém ou não amém? Não está? Ele não se faz presente? Nós estamos permanecendo. Mas só permanecer é pouco. Tem que orar. Porque a permanência dele em nós só acontece quando nós oramos a Ele. E não só quando nós entramos aqui e louvamos e o adoramos. Isso é nada mais, nada menos do que refletir a gratidão em forma de louvor e adoração. Mas e a permanência em nós? Só acontece como? Quando nós oramos. Em Atos 3, isso é o extraordinário na vida dessas pessoas por uma simples atitude. Eles ficaram orando e perseverando. Orando e perseverando. Ou seja,
incessantemente. O cansaço vinha, eles perseveravam na oração. O desânimo vinha, eles perseveravam na oração. A adversidade vinha, eles perseveravam na oração. A falta de comunhão vinha, eles perseveravam na adoração. A minha autocrítica com relação àquilo que eu vejo, persevere em oração. Porque o extraordinário, ele só acontece quando você também tem a singeleza de entender o que é o ordinário. Às vezes a gente pensa que o ordinário são aquelas pessoas que não têm valor nenhum. Não. Deus não trabalhou em homens cultos. Trabalhou em homens simples. Quando eu estou aqui no altar falando e outro chega e fala depois de mim, mesmo sendo com a voz difícil de entender, mas se eu não olhar para o ordinário e entender que através dessa vida pode sair o extraordinário, você venceu através da oração o seu senso de autocrítica. Porque todos têm a unção a partir do momento que perseverem em oração e tenham comunhão com esse ambiente que é os pilares do reino de Deus. Quando eu era criança, eu olhava para o mar e via o mar grande, imenso. Uma onda de 2 metros chegava à minha frente e acontecia o quê? Eu me assustava. Porque aquilo ali era o extraordinário para mim. Eu pequeno via, mas eu cresci. Não cresci? Agora eu sou um paraíba de 1,70 m. Quando eu chego no mar, aquela onda de 1 metro já não mais me assusta. Por quê? Porque ela se tornou ordinária para mim. Devido à minha altura. Eu agora sou grande, então eu não tenho mais medo. Não é isso? Não é isso? O crescimento de uma pessoa que tem o direcionamento de Deus tem que considerar uma onda grande ou uma onda pequena da mesma forma como nós éramos criança. Eu não posso criticar quem tem menos conhecimento do que eu, nem tampouco quem tem mais conhecimento que eu pode criticar aquilo que eu estou falando. Nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. E um dos desânimos que entram na igreja foi o que aconteceu com meu filho, eu tenho que repetir com meu filho, foi a sua autocrítica de conhecer muito e achar quem prega a nível do conhecimento que ele entendia era pouco. O nosso crescimento não pode impedir a nossa sensibilidade de respeitar aquele que está com a unção diante de Deus. Esses homens aqui, diante daquela sociedade, eram pessoas que, desculpe a expressão, chulas. Pessoas que, pescador, cobrador de imposto, mas Deus trabalha no ordinário para transformar no extraordinário. Mas Deus também desconstrói aquele que se acha extraordinário, para que ele possa voltar a ter a sensibilidade, para poder falar aquilo que Deus quer, para que a igreja possa ouvir. E o que nos faz crescer neste ambiente é a oração. Agora eu vou partir para o encerramento. O tema que eu queria dizer, eu disse só uma parte para mostrar quem eram aqueles homens e o que eles passaram a ser e o que eles continuaram sendo. Porque, como nós louvamos aqui, eu quero ir mais alto, preciso ir muito mais alto, leva-me ao teu grande amor. Todos nós que estamos sentados aqui, iremos chegar a lugares altos. Isso é inevitável, irmãos. Não tem para onde correr. O problema é, quando chegarmos neste lugar alto, como iremos nos comportar? De que forma nós iremos permanecer quando estivermos neste ambiente de postura, de reconhecimento, a nível que nós jamais imaginaríamos estar? Esses homens, discípulos, seguidores de uma cruz, para que o sistema judaico e romano falava que era um sistema de um Deus fraco,
porque quem ia para a cruz era condenados, sem valores nenhum, mas eles acreditaram na cruz, na ressurreição, e o Espírito Santo de Deus, devido à obediência, colocaram eles em lugares altos. Mas não pense não, que quando você chegar neste lugar alto, aí que as perseguições irão começar a acontecer, para testar realmente qual o nível de fé, de equilíbrio e de sabedoria você e nós estamos vivendo na presença de Deus. As perseguições, ela não é para te fazer mal, é para mostrar o nível de sabedoria, de entendimento, de autocontrole, para que eu possa sobrepujar, ultrapassar esse problema. Depois disso tudo, no poder da oração, a oração nos capacita em quatro elementos em nossa vida. Aí que eu quero chegar ao ponto que essas pessoas, inclusive Pedro, chegou. O primeiro diz assim, Atos dos Apóstolos 12, de 1 a 2. Vamos ver. Pedro chegou num nível a qual aquilo que ele tinha incomodou. Porque às vezes o que nós temos para oferecer não agrada, incomoda. Porque quando você apresenta ao reino de Deus a alguém que não quer ouvir aquilo que Deus quer falar para a sua vida, não agrada, incomoda. E traz a você uma momentânea perseguição. Mas quando você se posiciona naquilo que Deus quer para a sua vida, o extraordinário, dentro daquilo que estão te perseguindo, se transforma e se converte em alegria, em libertação. Vamos lá, diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Se nós formos transferir hoje, o sistema do mundo é o rei Herodes. E muitos estão sendo maltratados em alguns ambientes, por não poder abrir os seus lábios para pregar a palavra de Deus. E vai chegar a época que nem a Bíblia nós teremos mais em nossas mãos. E o salmista fala: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não pense que aquele rei, que naquela época perseguiu a igreja, porque a igreja não estava incomodando, estava tirando pessoas do sistema que trazia tranquilidade, riqueza e facilidade para Roma. Hoje em dia, a igreja, que é o único farol que transmite que o casamento é a fonte de essência e primazia do reino, a união de um homem e uma mulher, que é o sistema verdadeiro, diante do direcionamento de Deus, que a palavra de Deus, ela transforma, ela reestrutura, ela desconstrói o homem no seu sistema de pensamento e reconstrói ele para uma vida de sabedoria e entendimento. O sistema aí de fora é o oposto e luta para que isso não aconteça. Vamos lá. 1. O 2 agora. E matou a espada Tiago e João. Irmão de João, perdão. O 3. Olha só. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Mas eu não quero entrar nesse contexto desse dia não. Vendo que aquilo que ele estava fazendo agradava aos judeus e aos gentios, ele mandou prender Pedro. O sistema é assim.
tudo aquilo que agrada a ele contra a palavra de Deus, ele tenta aprisionar, não a igreja, porque a Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra a igreja prevalecerá. Mas existe poucos dentro da igreja que se deixam forjar pelo sistema. E se deixando forjar pelo sistema, ele perde o direcionamento para que o extraordinário possa acontecer. Mas aconteceu algo diferente. Atos 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A pergunta que não quer calar. Não por você próprio. Não você, nós. Nós temos orado pelos que estão aprisionados pelo sistema. Nós oramos muito, não é errado. Senhor, resgata o perdido. Deus, não é errado. Não estou dizendo isso. Eu estou trazendo uma reflexão de algo que está dentro da igreja, não fora, porque Pedro estava aprisionado. E a igreja, quando percebeu que Pedro estava aprisionado, Pedro era um ímpio. Pedro era um novo convertido, por mais que tinha seus problemas com os gentios, mas Pedro era um novo convertido à ressurreição de Cristo. Ele entendeu dentro da sua natureza que o Senhor Jesus era o seu auto e suficiente Salvador, apesar da sua precisão de ser liberto, porque a libertação ela é progressiva, e Pedro precisava de ser liberto, mas naquele momento ele era um dos que estavam dentro da igreja, não é verdade? Então eu quero perguntar, nessa hora, nós temos orado pelos que estão aprisionados, são da igreja, mas estão presos no sistema que não pertence à igreja? Porque hoje, nesta noite, eu estou vendo vários, e eu particularmente conheço alguns que estão dentro da igreja e estão aprisionados pelo sistema. Mas nós às vezes somos tão insensíveis a isso, que quando nós chegamos aqui, nós nos ajoelhamos e pedimos: Senhor, derrama a tua unção sobre a minha vida, mas não fala assim: resgata aquele que está fora, que já pertenceu aqui. É para pensar. Não adianta eu ter um ministério forte e poderoso, se eu não tenho a sensibilidade de lembrar que alguém está preso no sistema e vive dentro da casa do Pai. E o mais extraordinário disso tudo é que quando ela chega na igreja, nós o abraçamos: ô irmão, como é que vai? Mas o nosso coração sabe que ele está fora. Mas nós não temos a sensibilidade de orar por ele. E ele está fora. Mas nós queremos: Deus, derrama a tua unção. Mas nós não oramos por ele, e ele está fora, mas está dentro. Nós somos tipo o filho mais velho do filho pródigo. Nós queremos tudo para nós. Mas o filho pródigo, que a única pessoa que intercedeu por ele foi o pai, quando voltou para casa, o filho mais velho falou: por que o senhor deu tudo para ele? Se tudo aquilo que o senhor deu me pertence. Nós não nos alegramos com o retorno daqueles que estão fora. Por um outro lado, também não oramos para que eles permaneçam. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer que o extraordinário aconteça na minha e na sua vida? Se despoje um pouco do ministério que nós temos. E passamos a ter a singeleza de interceder pelos que estão perdidos dentro da casa do Pai.
porque os que estão fora vão vir. Mas se nós não aprendermos a interceder pelos que estão dentro, os que estão fora vão continuar fora aqui dentro. Por isso que eles perseveravam em oração. Perseverar em oração não é se preocupar com a sua oração individual, é se preocupar com todos que estão na comunhão da coletividade da igreja. Vamos lá. Atos 12:7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando em Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te. E caíram-se das mãos fale mais alto, aí eu pergunto, Pedro foi liberto porque ele tinha a unção do Espírito Santo? Pedro foi liberto porque ele pregou e evangelizou e ganhou 3.000 almas? Tinha um ministério. Pedro foi liberto porque ele chegou no Sinédrio e ele apresentou sua própria defesa com relação àquilo que estava vindo de encontro a ele? Não. As algemas de Pedro caíram porque tinha uma igreja que orava por ele. As algemas de muitos irão cair neste lugar se a igreja se posicionar a orar por eles. Cada um aqui, eu apresentei meu filho, irmãos. Orem por ele. Nós em casa estamos orando direto. Eu apresento, não tenho vergonha. O problema da gente é ter vergonha. O problema da gente é ter um ministério e achar que nós somos super-homens nesse ministério que nós temos. Escondemos nossas doenças. Não queremos que a igreja conheça as nossas fragilidades. Meu irmão, como é que eu vou ser curado se a igreja não sabe que eu preciso de cura? Como é que o meu filho vai ser liberto, só eu e minha esposa na nossa caverna de eremitas, orando pelo meu filho, se existe uma igreja que eu creio que ama o Jean e nos ama? Vocês amam a família Oliveira? Então, prove esse amor orando pelo meu filho e pela minha vida e pela vida da minha esposa, porque é duro. É duro. Mas nós iremos vencer. Como a igreja venceu orando por Pedro. Não foi o ministério de Pedro que o tirou da cadeia. Não foi, irmãos. Não foi o poder da oratória dele pregar o evangelho e 3.000 almas, porque muita gente, eu conheço muitos pregadores que já ganharam mais de 3.000 almas, mas estão perdidos. James Swagger foi um deles. O homem falava, o céu descia. Ele pregava, as coisas aconteciam. Mas por dentro dele tinha uma natureza humana que ele não pediu ajuda e o venceu, por nome prostituição. Ele foi vencido porque ele não pediu ajuda. E às vezes nós somos vencidos porque não temos coragem de vir nesse altar e falar: irmãos, em nome de Jesus, ora por mim. Eu preciso disso, disso, disso. Deixe o senso de autocrítica da igreja, ou de alguns da igreja, falar mais alto, não interessa, mas existe remanescente, que não vão te criticar, pelo contrário, vão interceder para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Porque esses que têm senso de autocrítica, um dia vão passar. E no dia que ele passar, você tem que ter a sensibilidade de continuar intercedendo por eles. Meu filho tinha senso de autocrítica. Então, não foi o ministério dele que rompeu as cadeias. Foi a oração de um povo que começou lá em Lucas. Não saia da cidade de Jerusalém, permanecei
até que de o alto seja revestido de poder. Foi uma obediência lá, a continuidade aqui, que fez com que as cadeias de Pedro fossem rompidas. E depois que ele foi liberto, ele não falou assim: eu sou o cara, eu sou o fera. Não, ele foi lá na casa, onde estavam aquelas pessoas pequenininhas, bateu na porta e agradeceu pelo feito extraordinário na vida dele. Para encerrar, eu quero dizer que os 4 elementos que estão dentro desse sistema que nós lemos agora. O primeiro, estou encerrando, bispo. A oração, eu estou falando de um dos pilares, oração. A oração, ela tranquiliza. Tranquiliza o quê? A alma. Todos nós aprendemos que nós somos compostos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Corpo, um dia ao pó retornará. Espírito, o Criador vai resgatar. E a alma? A alma não. A alma é o desejo de conquista. A alma é a ansiedade daquilo que nós queremos conquistar no tempo presente. A alma é o pedaço do bolo mais gostoso que nós oferecemos para quem nós mais amamos. Não tem na festa de aniversário? Vai oferecer o bolo a quem? A pessoa corta ao meu mozinho Simone. A alma é o centro das nossas emoções. Quando nós oramos, nós estamos tranquilizando a ansiedade que pode estar dentro de nós, que pode nos abater na fé. Exemplo, Salmo 42, 11. Coloca aí rapidinho, Dada Show. Olha só. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, é o meu Deus. Dentro de um período de atribulação, de ansiedade, de depressão, Davi fez essa pergunta para ele mesmo e para a alma dele: por que tu estás abatida? O que está confrontando você, que está trazendo essa intranquilidade dentro do teu ser, Davi? A oração, ela tranquiliza a intranquilidade que está dentro do nosso ser, a qual nós não podemos ajeitar nem manipular. A alma é tipo uma dor de dente. Se você levar um corte no dedo, você passa um mercúrio, a dor passa. Alguém já conseguiu aliviar a dor do dente passando só a mão no rosto? Quem conseguiu aí, levanta a mão. Ninguém consegue. Porque é uma dor tão intensa que só um remédio específico ou uma extração daquilo que está te incomodando que faz a dor ou ser anestesiada ou arrancada de vez. A oração é isso. A oração, ela anestesia a sua intranquilidade ao ponto de fazer com que você consiga pensar, raciocinar e idealizar da forma correta. Primeiro, estou encerrando, bispo. Segundo, a oração te dá equilíbrio. Aonde? No espírito. Quer conhecer uma pessoa que não tem equilíbrio no espírito? É uma pessoa que não ora. Qualquer coisa que vá de encontro a ela é bruta no falar, se defende com prepotência e não respeita o direito dos outros. Eu digo a verdade: se algum entre vós, como disse Paulo, tem essa truculência
de ser uma pessoa desequilibrada, ore mais. Porque você não percebe, mas todas as pessoas que estão ao seu entorno, é perceptível que você é desequilibrada. Mas por amor a você não fala. E você acha que você está certo. A oração, ela te traz equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio no falar, no aconselhar, ver se realmente eu estou preparado para aconselhar alguém. Porque antes de estar preparado para aconselhar, eu tenho que me conhecer, para ver se realmente eu estou preparado para falar algo de Deus. E tudo isso, a única forma que te dá equilíbrio é você intercedendo por você mesmo. Porque cada um conhece o nível de equilíbrio e de sensibilidade que tem dentro do seu ser. Vamos lá. Essa sensibilidade de equilíbrio está em Filipenses 4, 6 a 7. Rapidamente. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. O 7. E a paz que excede todo entendimento, a paz que excede toda a nossa falta de equilíbrio no nosso entendimento, guardará em vosso coração, o nosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como é que eu vou ter equilíbrio se eu não guardo meus pensamentos naquele que é o príncipe da paz? Então, a oração, ela te dá equilíbrio. A terceira, a oração amplia a nossa visão. Olha o que o salmista falou em Salmo 119, 18. Abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A oração, ela abre os nossos olhos. Você está dentro do sistema, mas fora dele. Você está vendo todas as coisas, mas não pertence a ele. Uma pessoa que não ora, ela não consegue perceber qual posição que o inimigo vai lançar o dardo. Porque ela está dentro do sistema, mas ela não ampliou a visão de Deus, para que Ele possa mostrar as maravilhas, mesmo dentro de um sistema, a qual eu não serei corrompido por Ele. Só a oração que faz isso. E por último, a oração te leva a experiências extraordinárias com Deus, e aí eu falo de Jesus. Mesmo sendo Deus, poderoso na sua ciência e sabedoria, mesmo tendo toda a autoridade nos céus e na terra, mesmo tendo todo o poder delegado quando chegou lá diante de Pedro, de João, quando ele foi batizado, ouve uma voz e falou assim: eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A Trindade se revelou diante da humanidade, dizendo assim: João, essa pessoa que está diante de ti, tem toda a autoridade pela Trindade, para falar, para expulsar, para ressuscitar, para fazer o que Ele quiser, mesmo essa pessoa por nome Jesus. Em João 11, do 40 ao 42, olha o que Ele fez. João 11, do 40 ao 42. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? A primeira coisa que Ele fez foi isso. Não tenho dito para vós, que se orares e creres, verás a glória de Deus? Tirarem, pois, as pedras,
onde o defunto jazia. E Jesus levantando o quê? Os olhos para onde? Para cima. E ele não precisava disso. Entenda, ele não precisava, mas ele fez. Disse: Pai, um filho dizendo: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ou seja, Pai, graças te dou. Dentro do interior dele estava aflito, porque um amigo tinha morrido. Mas ele falou: Pai, graças te dou, porque tens ouvido. Vamos lá, continua. 42. E bem sei que sempre me ouvis. Ele sabia que o próprio Pai sempre ouvia ele. Como é que Deus vai me ouvir se eu não oro com ele? Se você não ora para Deus, como é que Deus vai ouvir aquilo que você pede a Ele? Por isso que eu falei no início que a oração ela cansa. O inimigo ele tenta de todas as formas te tirar desse pilar por nome oração. Porque ele cansa, porque para falar com Deus tem que ter relacionamento com Ele. E o próprio Jesus falou: eu sei bem que sempre me ouviste, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao meu redor. Por isso que eu falei aqui, deixa aí. A oração te leva ao extraordinário com Deus, porque a multidão, tanto da igreja quanto de fora, está falando assim: não vai dar certo, nada vai acontecer. Ixi, fulano, tem chance não, está perdido. Mas quando você ora, a multidão que estava ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. O extraordinário que aconteceu na vida de Pedro e na cura dessa vida, dessa ressurreição por nome Lázaro, aconteceu porque Deus enviou o seu Filho para que as coisas extraordinárias pudessem acontecer naqueles dias. E agora, Deus enviou uma pessoa por nome Espírito Santo, que habita no coração da igreja, que habita em vossos corações, para que o mundo olhe em vós e testifique que alguém enviou essa pessoa por nome Espírito Santo na sua vida. E através do poder da oração que você intercede por ele, você possa experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Bispo, por gentileza. A pergunta que não quer calar: o que você precisa hoje, a nível de oração, de fortalecimento espiritual, para que o extraordinário possa acontecer na sua vida? Eu gostaria de chamar vocês aqui na frente, em nome de Jesus. O bispo ele vai interceder. Eu sei que é preciso. Cada um aqui precisa de um extraordinário de Deus. Mas cada um precisa de um fortalecimento espiritual a nível de oração na sua vida. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, para que o bispo possa interceder pela sua vida. Em nome de Jesus. Venha aqui na frente. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos vir aqui para orar. A oração pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Quero parabenizar aí o pessoal do som. O som está de qualidade. Parabéns, equipe de som. Aleluia.
aleluia. Dê mais um passo à frente para você receber essa ministração sobre a tua vida. Glórias ao Senhor. Vamos cantar aquela música, olha para mim. Eu me humilharei. Criança eu serei. Olha pra mim. Tuas vestes tocarei. Na figueira subirei. Aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. Olha pra mim. E olha pra mim. Oh meu Deus. E olha pra mim. Preciso do teu olhar. E olha pra mim. Pois eu preciso tanto do teu olhar. Eu farei o que for possível. E eu farei o que for preciso. E para te ver, pois não posso deixar que sigas e sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar. E do teu olhar. E olha pra mim. Preciso Senhor, olha pra mim. E olha pra mim. Pois eu Preciso tanto do teu olhar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, estamos orando agora em favor dos teus filhos e filhas, aqueles que têm uma necessidade. Senhor, tu conheces cada coração. Tu sabes o que nós precisamos para vencer o dia a dia. Tu sabes aquilo que nos importuna, aquilo que nos atrapalha. Te pedimos agora o teu favor, te pedimos agora a tua ajuda. Deus de misericórdia, Deus de milagre, tu és o Deus abençoador. Abre agora, Senhor, sobre nós a janela do céu. Senhor meu Deus, nós te pedimos ajuda, 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 ajuda a nossa fé. Senhor, nós queremos colocar nossos alvos e objetivos nas tuas mãos. Senhor, nós precisamos do teu favor. Vem abençoar cada lar, vem abençoar cada pessoa, cada família, Senhor, cada negócio dos teus filhos. Meu Deus, impõe agora a tua bênção sobre nós. Põe a tua bênção de tal maneira que nós recebemos agora a cura, o milagre, a bênção, a porta do céu, a janela do céu esteja sobre nós. Olha para a nossa necessidade. Olha, Senhor. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras 7h30 e domingo pela manhã 9 horas e às 19 horas, aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.